a gente sabe, por exemplo, na literatura internacional, recentemente um livro fez um pequeno arrolamento dos conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade e descobriu que existem nada mais, nada menos que 52 conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável circulando no mundo. Não é? E o que nós vamos fazer com esses conceitos? Como é que a gente vai trabalhar com esses conceitos? Outra coisa importante, o direito internacional hoje não é mais o direito internacional de há 10, 20 anos. O direito internacional hoje não possui mais a unidade que era sonhada pelos internacionalistas do século XIX e que foi sonhada pelos internacionalistas do pós-Segunda Guerra Mundial. O direito internacional hoje é um direito extremamente fragmentado, em vários aspectos. Não é? O direito internacional hoje ele é fragmentário por causa das suas fontes, ele é fragmentário por causa das suas instituições, ele é fragmentário por causa das disciplinas novas que ele foi recolhendo na sua evolução. Então, quando a gente fala sobre a internacionalização do direito, a gente também deve levar em consideração essa dimensão da fragmentação, que é um problema. Recentemente, a Comissão Internacional de Direito Internacional fez um relatório extensíssimo, de mais de 300 e tantas páginas, sobre a questão da fragmentação do direito internacional. Isso está sendo discutido em vários foros. Recentemente, na semana retrasada, eu estava em Washington, na universidade, discutindo essa questão da fragmentação do direito internacional e da utilização do direito ambiental, que é isso que eu quero propor para vocês aqui como um problema e para a gente pensar juntos, da utilização do direito internacional ambiental como uma forma de reunificação das várias parcelas do direito internacional que estão aí soltas no tempo e no espaço. Eu escolhi esse tema também porque, de certa forma, ele é uma espécie assim de cereja do bolo, não é? Porque, pelo que eu vi do programa, em geral, as pessoas trataram do direito ambiental a partir da perspectiva nacional. Então eu falei, bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma outra coisa, quer dizer, como é que você pode pensar as categorias do direito ambiental a partir das categorias internacionais. E como é que isso muda, inclusive, a própria configuração do direito e dos direitos. Tá bom? Bom, primeira coisa, desenvolvimento, não é? Desenvolvimento sustentável. Quando eu falo em desenvolvimento, eu já estou trazendo uma coisa totalmente diferente para o campo do direito. Né? Talvez o único ramo de direito interno que tenha pensado a questão do desenvolvimento tenha sido o direito econômico. Mas hoje, acentuo isso para vocês de novo, não há direito econômico nacional. Não existe direito econômico brasileiro. O direito econômico é essencialmente um direito internacional econômico. Não é possível mais pensar, por exemplo, em regular a atividade econômica apenas com dispositivos da Constituição ou os dispositivos da legislação ordinária brasileira. Por quê? Porque a atividade econômica é exatamente a que envolve as figuras transnacionais, as figuras das multinacionais. E as multinacionais, vocês devem saber disso muito bem, devem ter essa experiência como advogados, como profissionais do direito, como juízes. Tem aqui até um amigo meu, caríssimo, fazia tempo que eu não via, que está abandonado lá na vara fiscal lá de Guarulhos, que é o Maltês, não é? Fazia anos que não via. Talvez por isso ele venha aqui falar um pouquinho sobre o direito dos animais, não é? Porque ele está lá abandonado, está se sentindo muito distante aqui da comunidade dos homens, lá naquele foro lá de... Depois ele vai contar das mazelas dele lá no fórum de Guarulhos. Mas, o direito... Como é que as multinacionais, como eu estava dizendo, elas possuem normas antes costumeiras, hoje já escritas, relativas ao comportamento das multinacionais nos ambientes em que nos países em que elas se encontram, têm as suas filiais, sucursais e assim por diante. As normas de conduta das empresas multinacionais são uma das fontes do direito internacional econômico e são uma das fontes do direito internacional ambiental também.
Porque as multinacionais, elas se comportam de determinada forma, independentemente da legislação existente no país. Elas se comprometem a seguir a legislação nacional, mas elas possuem um código de conduta internacional. Às vezes muito mais, ou na maior parte das vezes, muito mais rígido do que as normas existentes no país. Um país como o Brasil devia se aproveitar desse fato e ser muito mais rigoroso na regulação e no controle ou fiscalização da atividade econômica, mas não faz isso. Não é? Nós sabemos, por exemplo, que há casos horrorosos de corrupção com participação de empresas multinacionais que são inadmissíveis em qualquer outro país do mundo, ou sobretudo nos países sede, se é que existe se permanece essa existência das multinacionais. Não é? Multas astronômicas que são pagas por empresas que vêm aqui ao Brasil e nós ficamos discutindo o tema da corrupção nos jornais, não é mesmo? Aliás, o Brasil é muito interessante, porque mesmo que a pessoa confesse que cometeu um ato ilícito, como por exemplo o caso da Petrobras recentemente, foi um erro da presidência e do Conselho de Administração, os jornais continuam a comentar o assunto como se não houvesse direito. Não existe direito, só existe política, não é mesmo? Quer dizer, qual é a sanção? Existem sanções? Claro que existem sanções, então acabou. Se já disseram que houve um erro, qual é a sanção que vai ocorrer? Ninguém discute isso, a questão é só política e os jornais ficam trabalhando isso. Todos os dias você acorda e tem uma manchete a respeito do mesmo assunto. Não é? Muito bem, desenvolvimento. O desenvolvimento é um conceito, é uma prática que altera completamente a configuração do direito. A ideia do direito de desenvolvimento é uma ideia que não pode ser pensada nos termos do direito tradicional, da forma como nós aprendemos o direito na faculdade, na forma como ele é apresentado nos cursos de direito constitucional, de introdução ao estudo de direito e assim por diante. Por quê? Porque o desenvolvimento é um processo. E nós estamos acostumados a lidar com a ideia de desenvolvimento, com a ideia do direito, como se fosse algo estático. Vejam só, o conceito que nós temos, por exemplo, de contrato, é um conceito estático. Qualquer professor, quando vai dar uma aula de direito civil, ele apresenta o contrato como sendo um acordo de vontades. Ora, o contrato não se esgota no acordo de vontades. Sobretudo numa sociedade como a nossa complexa, em que os contratos são muito mais complexos do que simplesmente a ideia simples e tão somente de vender uma garrafa PET de água para alguém. Sobretudo, o contrato hoje em dia é muito mais um mecanismo para a realização de uma série de atos sucessivos, muitos deles sequer previstos no acordo de vontades. Muitos deles sequer pensados pelas partes que se engajam num contrato. Por quê? Porque existem normas que incidem sobre aquela relação que não podem ser previstas pela vontade das partes, que não podem ser reguladas pela simples vontade das partes. A ideia de autonomia privada, que a gente aprende a entender lá nos primeiros textos de direito civil, ela não existe mais. Concretamente não existe mais. Como dizia a professora, no papel é uma coisa, na realidade é outra. Mas sequer no papel hoje em dia é a mesma realidade. Porque a doutrina internacional tem explorado isso de uma forma exaustiva. Por que ainda nós continuamos a pensar nas categorias tradicionais aqui no nosso direito e a gente tem tanta dificuldade em entender essas mudanças? A outra ideia que eu acho extremamente interessante, a associação do desenvolvimento com a ideia de sustentabilidade. Ora, em princípio parece um paradoxo, porque o desenvolvimento, como eu disse a vocês, é um processo. E a sustentabilidade tem a ver com a ideia da estabilidade. Né? Por exemplo, existe um conceito internacional, public goods, ou seja, os bens públicos, os bens que não tem, a tradução não é propriamente essa, mas é a ideia daqueles bens que, muito embora haja consumo desses bens, eles não desaparecem, eles continuam a existir. E eles têm que continuar a existir porque desses bens depende a própria ideia da sobrevivência humana. Por exemplo, o ar e a água. Esses são bens que são consumidos,
Mas tem que permanecer, eles não podem desaparecer. E eles não podem, ao ser consumidos, perecer. Será que existe alguma norma especificamente que pensa a ideia, ou será que existe algum conceito jurídico que pense essa ideia desses bens especificamente? Ou será que nós ainda estamos acostumados a lidar com aqueles velhos conceitos de propriedade, a função social da propriedade? A gente quer lidar com esses temas com conceitos velhos, antigos. Não é? Não. O Brasil agora, por exemplo, acabou de aprovar o chamado marco regulatório da internet. Uma lei de regulação da atividade no ambiente da rede mundial. Não é? Será que... Claro, é uma coisa boa, eu acho que não tenho nada a criticar, e sobretudo politicamente não tenho nada a criticar essa iniciativa e o fato de como ela foi concretizada, com discussão na Câmara dos Deputados, com participação popular e assim por diante. Mas será que num ambiente que é tipicamente transnacional, a gente tem condições de impor essa norma? Será que a gente pode pensar em aplicação da norma fazendo abstração do fato de que se trata de uma rede mundial? Não é apenas uma rede local, que existe apenas no Brasil, existe apenas para brasileiros ou para os habitantes do Brasil que usam aqui? Será que é possível fazer essa aplicação simples e tão somente? Não sei. Mas a sustentabilidade de que fala esse binômio desenvolvimento sustentável não é mais a sustentabilidade em que o direito pensava quando ele, por exemplo, dizia da segurança das relações jurídicas e da certeza das relações jurídicas. Por quê? Porque a segurança e a certeza das relações jurídicas, portanto, a segurança e a certeza jurídicas, na verdade, estão pensando do direito da forma como o direito era, um direito estático. Elas não estão ligadas à ideia de desenvolvimento. Eu dei o exemplo do contrato, mas eu posso dar o exemplo também daquela tríade constitucional que significa exatamente a ideia tradicional da segurança e certeza jurídicas. O ato jurídico perfeito, não é isso mesmo? A coisa julgada, agora está esquecida da trilogia constitucional. Qual é o terceiro mesmo? Ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Ninguém falou, hein? Ninguém me ajudou. Você falou. Esses três elementos aí que estão lá na Constituição, eles têm a ver com a ideia antiga de segurança e certeza. Será que eles são passíveis de ser entendidos hoje, numa época em que a segurança e a certeza não são mais jurídicas, mas elas se traduzem como sustentabilidade, portanto, elas envolvem a ideia de economia, elas envolvem a ideia da ecologia. Pensem, por exemplo, numa norma que preserve uma determinada área de proteção ambiental. Não é? Será que aquela área pode ser mantida incólume ou ela depende da atividade humana para ela ser preservada? Será que, por exemplo, as regiões pobres do Brasil, elas podem continuar a ser pensadas como áreas de proteção, como a gente tem aqui o Vale do Ribeira, que é um caso seríssimo aqui em São Paulo, de pobreza, de miséria, de falta de desenvolvimento, etc. Será que a gente pode continuar a pensar na simples e tão somente preservação dos recursos naturais desse espaço, desligado da ideia de desenvolvimento? Ou seja, desligado da ideia de atuação humana para alterar a configuração daquele local para preservá-lo? Ora, a própria natureza não é estática, a natureza é dinâmica. A gente sabe, aliás, que toda a evolução humana, a evolução do hominídeo, se deu diante das alterações naturais. Por que o hominídeo foi evoluindo? E por que ele se preservou no curso dessa evolução? Porque ele tinha capacidade de se adaptar às mudanças naturais. Essa adaptabilidade, que é sinônimo de
falta de rigidez na relação com o meio ambiente que nós temos, isso também precisa ser compreendido pelo direito. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando exatamente da ideia de adaptabilidade. Nós estamos falando exatamente da ideia de flexibilidade. Se o direito não é capaz de entender isso, se ele continua a raciocinar com os conceitos tradicionais da estática do direito, nós estaremos fadados a não entender o fenômeno pelo qual nós todos estamos passando. Não é? Ou seja, a ideia do tempo no interior do direito mudou. Certo? Muito bem. Podia dar muitos outros exemplos para vocês, mas vou pular isso daqui. Também a ideia do espaço no direito. Logo no início eu falei a vocês, o direito não pode mais ser pensado como direito do Estado, como direito nacional, como direito doméstico. O direito hoje é absolutamente internacional. As regras que são criadas no ambiente internacional, as regras tipicamente internacionais, sejam costumeiras, sejam as de tratados, sejam as de declarações, as chamadas soft law e assim por diante, elas determinam as relações jurídicas que nós pensamos que são relações jurídicas internas. O fato de a gente estar aqui tomando essa água, com essa garrafa, usar esse copo, essa mesa, o material que está aqui, a implicação de todos os contratos que estão nesse simples fato de eu estar aqui bebendo essa água durante essa nossa conversa, não pode ser descartada, não pode ser simplificada. Aliás, uma das características lamentáveis do nosso país é a simplificação extrema das coisas. A gente não entende a complexidade. A gente vai simplificando tanto que no final a nossa vida fica muito mesquinha, muito medíocre. A gente precisa abrir a interpretação para essa ideia de que as relações são complexas e elas envolvem normas internacionais. Mas não são só normas tipicamente internacionais. Isso é importante. Quando lá atrás, em 1972, os Estados Unidos baixaram um estatuto federal relativo à corrupção, todas as empresas do mundo, mesmo as não americanas, começaram a se adaptar a essa norma, que era uma norma de direito interno dos Estados Unidos. Vão dizer, bom, mas eram os Estados Unidos. Não, tudo bem, eram os Estados Unidos. Mas quem sabe essa norma nossa, por exemplo, de regulação da internet, recente, não vai influenciar o comportamento de inúmeras empresas que são internacionais, com as quais nós estamos acostumados a lidar, o Facebook, Google e assim por diante. Será que isso não vai acontecer? Claro que vai acontecer. Por quê? Porque se os juízes, não estou falando como juiz agora, né? Mas se os juízes levarem a sério essa norma e começarem a tentar aplicá-la, o que vai acontecer com as empresas fora daqui? Nos códigos que elas utilizam de conduta, que são norma interna dessas empresas, eles vão passar a alertar para essas questões que estão previstas na nossa regulamentação, que são importantes, né? Podem ser muito vagas para uns, muito rígidas para outros, etc., mas são importantes. E essa ideia da transnacionalização, ela não significa apenas essa abertura do direito para o ambiente internacional. Ela significa também, como contrapartida, uma restrição do direito nacional. Portanto, vejam só, como há uma invasão do espaço pelo direito internacional e pelo direito comparado, portanto, o direito de outros países, como há uma invasão desse espaço, o que acontece com a atividade dos Estados? Ela fica mais restrita. Então há uma inibição da atividade do Estado. Há uma inibição da atividade do Estado para realizar políticas públicas. E é interessante isso. A gente viu, por exemplo, na palestra do Dr. Jacobina, ele estava reclamando, com um discurso corretíssimo, reclamando constantemente, não, porque o administrador, porque o prefeito, porque o governador, porque a presidenta ou a presidente, etc. Ótimo. Mas essa
reivindicação que nós fazemos em relação ao administrador das esferas, das 3 esferas do federalismo brasileiro, é, na verdade, uma reclamação que é feita a partir do ponto de vista tradicional. Porque a gente tem a expectativa de que a iniciativa política desses administradores consiga resolver determinados problemas que não serão resolvidos por eles. Por quê? Porque o âmbito de atuação desses administradores, o âmbito de atuação do poder público diminuiu. A capacidade das políticas públicas resolverem os problemas também diminuiu. Não é? E onde é que tem que ir os administradores? Aí é que está. Isso que é a grande chave da política moderna. Os administradores devem ir nos espaços que estão abertos ainda à sua atuação e nos espaços que podem ser criados por eles. Eu estou acostumado, todos os anos estou em organizações internacionais. Todo o tempo estou em organizações internacionais. Todo mundo vem falar bem do Brasil por causa do programa da Bolsa Família. Ora, o Brasil, o que fez? Ele viu que aquele é um espaço em que ele tinha que atuar. E começou a atuar nesse espaço. Hoje, o Bolsa Família é um absoluto sucesso, internacionalmente reconhecido. Um programa que atendeu 14 milhões de pessoas, no tempo que existe, é extraordinário. E vejam que muita gente que reclama do programa não sabe que o programa gastou muito pouco diante da realidade do orçamento federal. Ou seja, esse espaço que se abre para o poder público podia ser muito mais amplo se houvesse vontade política e capacidade de fazer isso. Não é? Não que também, vejam, não estou querendo fazer nenhum elogio político a ninguém, por favor. Todo mundo sabe que o programa Bolsa Família é, na verdade, uma grande unificação de programas que já existiam e que foram criados na época do Fernando Henrique. Eu vejo até, como eu sou imparcial nesse aspecto, nem por um nem por outro, que existe uma continuidade absoluta entre os dois. O discurso político é que é um discurso de antagonismo, porque um precisa sobreviver em cima da derrota do outro. Mas há uma continuidade absoluta. Não é? Muitas das normas que, por exemplo, o doutor Jacobina citou, são normas que foram geradas durante o curso da gestão de Fernando Henrique. Aliás, uma das grandes ironias é que grandes normas geradas no curso da gestão do Fernando Henrique depois foram objeto do processo do mensalão. Segundo a acusação no processo do mensalão, o governo teria pago uma mesada para os parlamentares para aprovar determinadas leis que eram leis criadas, foram de iniciativa do governo anterior. Isso é um grande paradoxo brasileiro engraçado. Né? Inclusive a lei de recuperação das empresas e assim por diante. Bom, então a mudança do aspecto do espaço. A mudança da questão dos sujeitos. Há uma ressubjetivação, treinei várias vezes para falar essa palavra, ressubjetivação do direito. Não é que desaparece a figura do direito. Antigamente, na época que eu estudei, não é um longo prazo, eu sou um juiz jovem, sou um profissional jovem, claro, todo mundo pode perceber. Eu perdi o cabelo muito cedo, claro. Mas, antigamente se falava no desaparecimento da figura do sujeito. Aliás, muitos manuais aí atuais de direito civil, quando falam dos contratos, quando falam das obrigações, eles falam, sumiu a figura do sujeito, etc. e tal. Não sumiu nada. Na verdade, há uma alteração da figura do sujeito. O que é essa alteração? Primeira coisa, existe uma pluralização da subjetividade. Ou seja, o sujeito individual, que era o artífice da antiga relação jurídica, ele, aos poucos, deu espaço para sujeitos coletivos. O desenvolvimento sustentável existe como conceito no mundo e como realidade em vários tratados e declarações internacionais por causa da atividade de organizações que a gente diz não governamentais. É uma tradução errada do inglês, porque o que o inglês está querendo dizer é organizações não estatais. Não for o trabalho dessas ONGs, dessas organizações não estatais, não haveria desenvolvimento sustentável.
Aliás, muitas das normas de proteção ambiental não seria passível senão o trabalho das ONGs. E, portanto, as ONGs formam, junto com outras entidades, como, por exemplo, as empresas multinacionais, um leque enorme de atores internacionais que estão criando direito. O direito não é mais monopólio do Estado. A ideia de soberania está absolutamente ultrapassada. Se a gente for fazer um mapa mundi, como você costuma fazer de vez em quando, a pessoa pega e imagina um determinado aspecto do mundo, dos países, e cria um mapa mundi, a gente teria que criar um mapa mundi em que os países estariam mais comprimidos, se a gente fosse utilizar a ideia de soberania. Todos os países mais comprimidinhos. E um longo espaço aberto do lado de fora, que é o espaço em que não há soberania. Em que a gente pode agir. Não é porque nós somos brasileiros que nós não podemos agir, porque nós somos também brasileiros. A gente detém outras tantas capacidades e outras tantas potencialidades, ou seja, nós detemos outras tantas cidadanias. E nós detemos uma cidadania que é a cidadania da sociedade civil global. Onde eu posso estar hoje com absoluta tranquilidade, na época que eu viajava, quando eu era jovenzinho de mochila nas costas, para fora do Brasil, com toda aquela dificuldade de não poder levar dólar e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, naquela época, eu chegava lá naquele lugar e fazia o possível para me adaptar o mais rápido possível, até comprava roupa lá do lugar para já me disfarçar de habitante do lugar. Ninguém acreditava que eu era de lá, por exemplo. Mas, hoje, nós temos absoluta capacidade de agir fora do Brasil. Existem direitos que nós temos em qualquer país do mundo, não em situações de guerra, evidentemente, que nós podemos utilizar com absoluta tranquilidade, que são reconhecidos. Por quê? Porque a soberania do Estado diminuiu e essa soberania internacional, da qual nós também participamos, aumentou. Tudo não é maravilhoso, claro, né? Porque também quando a gente faz o discurso desses ramos novos do direito, a gente tende a ser um pouco otimista demais. Mas é claro que também existem restrições novas que a gente sofre por causa da soberania internacional, não é? Que são criadas por essas normas que das quais nós não participamos. São normas das multinacionais, normas internas das organizações internacionais, não é? E no Brasil nós estamos absolutamente adormecidos em relação a isso. Muito embora exista uma parcela enorme da advocacia brasileira especializada em conflitos internacionais. O Brasil tem uma atuação, sobretudo na área do direito internacional privado, espetacular fora do Brasil. Não é? Com vitórias extremamente importantes, até temidas na hora de conflitos, por exemplo, na órbita da Organização Mundial do Comércio. Né? A declaração de criação da Organização Mundial do Comércio é uma das fontes do direito internacional do direito sustentável também. Bom, falei, tempo, espaço, sujeito, objeto. Reobjetivação. Né? A reobjetivação se dá por aquilo que eu referi a vocês. Existem normas internacionais, verdadeiramente internacionais. Eu faço uma distinção num artigo que eu escrevi a respeito disso, porque a gente fala em direito internacional até o fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, ou então um pouquinho antes, a criação da Liga das Nações depois da Primeira Guerra, a gente fala em direito internacional impropriamente. Porque até aquele momento os Estados tinham absoluto controle sobre o que acontecia. Nós vivíamos a Ordem de Viena, do século XIX, a Ordem de Westphalen, do século XVII, e os Estados tinham absoluto controle sobre o que acontecia. Mas a partir da Liga das Nações pós-Primeira Guerra Mundial, e a partir, sobretudo, da Organização das Nações Unidas e dos outros órgãos internacionais que foram criados em Bretton Woods, nós temos um direito internacional de verdade em que os Estados perderam a capacidade de ser os únicos sujeitos de direito internacional. Ou seja, normas geradas no ambiente internacional por fontes internacionais, para o bem e para o mal. Né?
normas geradas pelas organizações internacionais, não apenas tratados entre países, normas geradas, o exemplo mais flagrante de hoje em dia, que é espetacular, é o exemplo da comunidade, da União Europeia e das comunidades europeias, em que as normas são criadas no âmbito supranacional e depois os países são obrigados a adotá-las, a adaptá-las ao seu ambiente interno. Uma das minhas grandes surpresas quando eu fui estudar em Cambridge, porque eu estava curioso para saber isso, como é que os ingleses, os britânicos, eles se adaptavam às normas da comunidade e da União Europeia, que eram normas tipicamente da civil law, eram statutes, eram leis, certo? Como nós estamos acostumados a lidar. Porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, desculpa, na Inglaterra não tem essa coisa dos statutes. Se tem, eles são inferiores à atividade jurisdicional, à atividade do juiz, né, que é a grande fonte do direito anglo-americano e etc. Mas aí, para minha surpresa, e porque isso foi uma coisa que eu achei espetacular, eu descobri que o seguinte, que eram os advogados britânicos que mais tinham atividade na configuração desses estatutos da União Europeia e das comunidades europeias. Ou seja, eles já estavam adaptados antes e eles estavam produzindo essas normas. Eles que não eram do ambiente que é o nosso ambiente da civil law. Outra coisa importante da objetivação, eu falei para vocês do public good, ou seja, daquele bem que não tem definição tradicional nos nossos manuais. A ideia de propriedade, como nós pensamos, função social da propriedade, não serve mais para dar conta dessas questões de direito internacional, de sustentabilidade e direito ambiental. A gente usa de forma mal quebrada. Depois a gente faz crítica ao judiciário, aos advogados, né? O doutor Jacobino. Foi algum de vocês aqui que moveu essa ação aí, não é? E atrapalhou tudo, não sei o que lá. Foi um juiz lá que deu a liminar, é a questão da... Olha, na verdade, a gente interpreta ativismo jurisdicional errado. Porque em muitos casos o que acontece é uma adaptação daquelas assim bem típicas brasileiras, lá do sujeito que dá um jeito para o carro funcionar, para ele poder viajar para o litoral no fim de semana, é uma adaptação com os conceitos antigos e realidades que não estão previstas por eles. O que nós temos que fazer? Abrir um pouco a nossa visão e enxergar que as normas internacionais já estão falando disso, e a gente precisa adotar esse tipo de conduta aqui. Não precisa a gente continuar com essa coisa de defender uma soberania que não existe. Isso que me deixa mais assim, como por exemplo, olha, o governo americano está espionando o governo brasileiro, isso é um absurdo. Né? Aliás, naquele momento eu fiquei impressionado, porque dizia assim, olha, enquanto eles estão espionando só cidadãos brasileiros, não tem problema, agora estão espionando o governo também, não dá. Ora, está errado isso aí. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil é que precisa criar mecanismos de proteção com relação a quê? A utilização desses mecanismos de espionagem, porque não vão agora querer regular a espionagem. Né? Seria um absurdo. Olha, espionagem pode para isso, mas não pode para aquilo. Não dá. Seria mais ou menos como regular a tortura. Né? Pasmem vocês, existem países em que a tortura é regulada. Não é? Mas é um negócio... Poxa, eu estou impressionado, porque, enfim, não é contra o direito? Mas como existe, a gente vai dar uma reguladinha para dizer quando é que pode, até onde pode, etc. Quantos segundos pode mergulhar o sujeito, tudo mais. É horroroso. Bom, caros, eu disse a vocês que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável tem uma pluralidade de conceitos no ambiente, na doutrina e nas instituições internacionais. Cada um dos doutrinadores, cada um dos órgãos internacionais, cada uma das instituições internacionais adota uma ideia de sustentabilidade. Seria demais eu chegar aqui para vocês e passar para vocês 52 conceitos de sustentabilidade. Na próxima palestra, eu prometo que trago para vocês. Né? Então eu passo um resumo para o Dr. Jacobina Ribeiro e ele vai falar para vocês sobre isso. Mas, o que é importante aqui guardar, né, é que no conjunto de todos esses conceitos, existem alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente trabalhar daqui para frente.
Sabe o que eu fui falar lá nos Estados Unidos recentemente, na minha última participação? Eu fui falar para as pessoas o seguinte, que a gente não deve mais... Não, eu fui falar sobre muitas coisas, mas agora é retórico, né? Eu só fui falar isso lá, eu só fui falar para eles o seguinte, a gente não deve mais começar a estudar direito do jeito que a gente estuda direito. A gente deve começar a estudar direito do jeito que eu estou agora falando com vocês. A gente deve começar a estudar direito falando daquilo que efetivamente é direito hoje, e não ficar recordando aquilo que não existe mais. Eu diria que a gente pode pegar todos esses manuais de direito, de introdução ao direito, de direito constitucional, etc. e tal, e não jogar no lixo, claro, mas vender para esses sebos aqui, ó, tirar da Saraiva, que está aqui do lado, e vender para os sebos aqui, tudo mais, para o pessoal, e enquanto o pessoal ainda não percebeu, e eles vão comprar, né? Porque daqui a pouco eles também vão perceber e não vão querer pagar nada por os livros. Mas deve jogar tudo isso daí lá para os sebos e passar a estudar de uma outra forma. Como? Então vamos lá. Nos meios desses 52 conceitos, nós temos a ideia de justiça social. Para nós é um sonho, mas já é uma realidade jurídica. A ideia de ambiente, a ideia de crescimento econômico, a ideia de que o nosso comportamento é comportamento para o futuro, não é o comportamento para resolver uma relação presente. Isso é uma coisa difícil para o Brasil, né? Pensar no futuro. Muito bem. E duas ideias que eu acho que são fabulosas e que são antagônicas, são paradoxais, pensadas ao mesmo tempo, que são as seguintes: conservação e transformação. O direito hoje é conservação e transformação. E pensar essas duas coisas juntas é uma contradição lógica. Mas por que é uma contradição lógica? Porque até a lógica que a gente ensina no direito está errada. Uma vez eu falei isso, estava o Risato, ele ficou bravo comigo porque tinha acabado de falar o contrário. Mas, eu espero ter o convertido. Né? Eu falo sempre mal dos meus amigos, tá? Eu não falo mal dos inimigos. Então eu falo mal de pouca gente. Né? Não, mas na verdade, a nossa lógica é errada. Porque eu não sei quem foi. Deve ter sido algum processualista maldoso, porque só tem processualista maldoso. Não existe processualista que tenha boa vontade e boa fé. Já conto isso para vocês. Nós somos produto de um processualismo maldoso mesmo. Né? Vocês querem que eu... Não posso contar porque não dá tempo. Mas, querem que eu conte para vocês por que nós temos o direito processual tão importante no Brasil? Posso contar para vocês? É uma história simples. E é verdadeira. Eu não estou inventando. Essa história é verdadeira. É a seguinte. Quando o fascismo se instaurou na Itália, não é? A primeira coisa que eles fizeram foi alterar o Código Civil italiano. Desnaturaram o Código Civil italiano e transformaram o direito civil italiano num direito civil do fascismo. Acabaram com os direitos individuais, colocaram as ideias das coletividades de trabalhadores, etc, etc, etc. Muito bem. Os juristas, os civilistas italianos, os que ainda tentaram resistir, acabaram sucumbindo e deixaram que fosse alterado o Código Civil italiano. Os juristas progressistas italianos, todos foram para o direito processual e começaram a alterar o direito processual para combater o fascismo do direito civil. Muito bem. Na Alemanha, vocês terem ideia disso que eu estou contando para vocês, eles também tentaram alterar o monumento que é o o Bürgerliches Gesetzbuch, o direito civil alemão. Tentaram alterar o BGB. As leis voltadas à cidadania ou à condição da civilidade, né? o Código Civil alemão. Tentaram alterar o Bürgerliches Gesetzbuch e criar um Zivilgesetzbuch. Né? Muito bem. Conseguiram? Não conseguiram. Quando eles estavam
terminando de fazer um projeto, acabou o fascismo, o regime nacional socialista na Alemanha. Os alemães são mais lentos, são mais cautelosos. Né? Muito bem. Na Alemanha não teve alteração da configuração da lei processual também. Mas na Itália houve alteração. E quem é que veio para o Brasil para fundar as escolas de direito processual no Brasil? Foram os italianos. Mas o Brasil tinha tido alteração no Código Civil durante o período da ditadura? Não teve nada de alteração. Então nós não precisávamos do direito processual italiano. Mas a gente adotou as teorias progressistas dos processualistas italianos e nós usamos até hoje. Para que elas serviam lá? Para embargar a aplicação do direito civil fascista. E para que elas servem aqui? Para empatar as relações jurídicas no Brasil. Nada a caminhar. Por isso que eu digo para vocês, o processualismo que veio para o Brasil é um processualismo maldoso. E a gente tem que se libertar disso aí também. Não é? Bom, mas, isso foi só um parêntese enorme naquilo que eu estava falando para vocês. Nós vivemos hoje essa ideia da conservação e da transformação. E a outra ideia que eu acho que é extremamente importante, que já vigora na doutrina internacional em vários outros países, adotando essa concepção, e portanto há necessidade do direito comparado, é a ideia da colaboração dos atores. É a ideia do direito como um direito cooperativo, que não é mais o direito conflituoso que tem a ver com a velha organização do direito que eu estou criticando aqui. Não mais é o direito eu contra você. É todos nós em defesa de uma determinada configuração. E por isso o direito ambiental é tão importante. Ele pode mudar a ideia que nós temos do próprio direito. Ele não pode mais ser ensinado apenas como uma disciplina. Ele é uma disciplina fundante das relações jurídicas. É por isso que a ideia de desenvolvimento sustentável está no coração do próprio direito. E, portanto, a gente tem que começar a pensar o direito e os direitos a partir dessa nova configuração. Passei muito tempo, peço perdão e agradeço a atenção de todos, e sobretudo o convite maravilhoso do Celso, da Fernanda, e essa possibilidade de estar aqui com vocês, aqui para mim muito me honra. O pouco tempo que pude ficar aqui, aprendi muitíssimo com vocês todos, tá bom? Muito obrigado.